Ainda que você possa estar passando por dificuldade, você possa estar passando pelo deserto, você possa estar no seu momento de fragilidade, no seu momento de dor. Abacuque 3:19, o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo corça, e faz-me andar nos meus lugares altos. Por que Abacuque está dizendo isso? Porque aqui é um tempo de escassez, um tempo de dificuldade, uma estação a qual as provisões, né, que era o alimento, o sustento, na época de Abacuque, estava sendo removido, tirado. Né? No verso 17 de Abacuque 3, mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitona decepcione, e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelha no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Aí no versículo 19, o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo corça e faz-me andar nos meus lugares altos. Deus está te prometendo que, ainda que você possa estar passando por esse momento difícil, se você se alegrar, mesmo nessa situação, no Salmo está escrito assim, um dos Salmos está escrito, agrada-te também no Senhor, e ele realizará o desejo do seu coração. Agrada-te também do Senhor. Não é agradar o Senhor, é se agradar do que ele está fazendo. Então, seja na sua estação que você possa estar vivendo mal, ou seja, numa estação boa. No caso de Abacuque, o tempo era difícil, mas mesmo assim, ele falou assim, que ainda assim, mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitona decepcione e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelha no curral, nem boi nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Há uma alegria, né? Uma alegria no espírito. Não uma felicidade momentânea, uma felicidade que nós possa causar, mas uma alegria no espírito. A alegria é um fruto do Espírito Santo. Mesmo passando por tempos difíceis, nós possamos se alegrar no Senhor. E ele nos promete, né, o soberano nos promete, Abacuque 3,19, o Senhor, o soberano, é a minha força, ele que é a sua força. Né? Quando a força de Deus se manifesta em nossa vida, quando nós entendemos as nossas fraquezas, quando nós mostramos as nossas fraquezas para ele, ele se faz forte sobre a nossa vida. Paulo diz assim que o poder de Deus se manifesta em nossas fraquezas. Quando estamos fracos, aí é que estamos fortes, porque o poder dele se manifesta em nossas fraquezas, na hora de nós ficarmos nu diante da presença de Deus, sem roupa. Isso significa não ter vergonha da nossa fragilidade. Ele faz os meus pés como os da corça ou do servo, quer dizer, ele nos coloca em lugares altos, né? Deus ele nos promete colocar nós em lugares altos, em lugares que, aonde no caso da corça, os animais, os ferozes que caçavam ele, não conseguia chegar naquele lugar, porque havia uma habilidade das corças, andar em lugares perigosos e eles tinham habilidade nas pernas, nos seus pés e eles chegavam em lugares tão altos onde o perigo, os animais que caçavam eles não tinha como pegar eles, né, devorar eles, porque eles estavam em lugares altos. E assim Deus nos promete. E quando nós entendemos que Deus ele quer nos colocar em lugares altos, é para proteção, é para salvação, é para livramento, é para poder lá de cima desse lugar alto você poder olhar para baixo e você examinar o espaço e o território a qual você está caminhando, porque quando a costa ela estava protegida num monte muito alto, num lugar muito alto, logo ela tinha que descer, porque ela não ia viver ali sempre, não, ia chegar um momento que ela ia ter que descer. E o salmista, Davi, vai dizer assim, ó, Salmo 42, no verso 1, como o servo anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Essa costa que habitava em lugares altos, que trazendo uma figura, uma figura para nossas vidas, Deus ele quer nos colocar em lugares altos, assim faz com uma corça, coloca em lugares altos para proteger do perigo. Ao mesmo tempo também, né, o salmista vai declarar, 42:1,
como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Essa costa tem que descer, quer dizer, quando Deus ele me coloca em lugares altos, lugares grandes, lugares de destaque, Deus nos dá fama, nos dá poder, nos dá capacidade, nos faz influente. Deus ele restaura a nossa saúde, Deus ele prospera financeiramente, Deus ele faz coisas extraordinárias, mas mesmo assim, depois, nós vamos ter que descer, ser humilde. No caso, a costa tinha que descer para buscar água. Só que quando ela descia, ela já tinha ganhado todo o cenário lá de cima do monte. Né? Quando Deus nos coloca nos lugares altos, é para nós ver a necessidade do nosso próximo, né? É para poder nós descermos e ajudar as pessoas que estão em necessidade. É para nós ser mais humilde, né? Quando fala de descer, fala de pessoas que têm que se tornar humilde. Reconhecer que o Deus que coloca nós em lugares altos também nos leva a lugares baixos. E essa costa, ela descia nesse ribeiro e ali ela corria um grande perigo. Os animais podiam atacar em lugares altos, não conseguia. Por quê? Porque a costa era um animal muito habilidoso. Os pés dela eram capacitados para entrar em lugares da rocha e ficar firme nas rochas, ali nas brechas, a ponto de os animais ferozes não conseguir alcançá-lo. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha que descer lá embaixo para buscar água, para beber. Ela ansiava. Nessa costa é uma figura hoje para nossas vidas, né? Que nós, ao mesmo tempo que Deus nos coloca em lugares altos, Deus também vai nos colocar em lugares baixos, né? Deus ele quer nos fazer humilde, né? Deus ele quer que nós possamos servir aos outros. Deus quer que nós venhamos reconhecer, ter sensibilidade no nosso coração, não deixar o orgulho, a avareza, não deixar que nenhum tipo de vaidade possa penetrar no nosso coração, que ao mesmo tempo que ele nos faz grande, ele quer que nosso coração venha estar humilde. E assim a costa, ela desceu no ribeiro, ela ansiava, e em cima daquela montanha não tinha água, ela tinha que descer, ela submetia à vontade, de descer ali naquele ribeiro e beber a água. E Deus está nos chamando para nós ser humildes, nós entender que ao mesmo tempo que ele nos coloca em lugares altos, ele quer e nos chama para nos tornar humilde e alcançar, né, alcançar um nível de maturidade, de humildade. Esse Deus que nos coloca em lugar grande também quer nos colocar em lugares também baixos também, né? E Deus está falando conosco nessa manhã. Olha, eu quero colocar você em lugares altos, mas não esqueçam que vai ter um momento que vocês vão precisar descer também, vai ter um momento que vocês vão precisar se inclinar. Por quê? Porque o diabo, ele sugere para você, quando está tudo bem, ele fala assim, você não precisa mais de Deus. Quando você não tem nada, ele fala assim, cadê o seu Deus? Você faz isso, você faz aquilo, ele vos abandonou? Quando as coisas vão dando certo, ele sugere para você que você não precisa mais, você já está muito bem, você não precisa mais de buscar a presença de Deus. Mas quando dá errado, ele acusa você. Então, ao mesmo tempo que Deus te coloca em lugares altos, Deus também é um Deus que quer te colocar em lugares baixos também, para você poder reconhecer a sua insignificância. Né? Salmos 18, no verso 33, torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. Ó, falando de novo, torna os meus pés ágeis como a da corça. Deus nos promete, né, nos tornar habilidosos. Ágil significa pessoas habilidosas, pessoas que conseguem sobressair, né? Existem lugares que Deus ele quer nos introduzir. Nós possamos ser como esse exemplo, né? Como que esse exemplo que eu dei aqui, como essa figura, né? Dessa corça, um animal a qual ele anda em lugares altos, mas ao mesmo tempo também está em lugares baixos. Esse animal a qual tem muitas habilidades, né? Deus quer nos fazer ágeis como uma corça. Deus abençoe a vida de todos.